Alô, amigo assinante do Canal 5 da NET. Estamos mais uma vez na cidade de Anápolis, mais especificamente na rua 15 de dezembro, no escritório do Rachid Cury. Rachid Cury Neto, um dos integrantes mais, eu poderia dizer, populares da colônia sírio-libanesa na cidade de Anápolis. A gente sempre busca as referências para se falar da colônia. Quando a gente quer uma referência mais antiga, procura-se naturalmente o Dr. João Asmar. Quando quer uma referência mais jovem, vamos procurar o Rachid. O Rachid, apesar de jovem ainda, ele se interessa muito pela colônia, conhece muitas histórias, ou seja, ele procura sempre resgatar essa história. Você quer saber de algum fato saboroso da colônia, alguma coisa do passado? A memória dele é privilegiada. Rachid, primeiro, seja bem-vindo. A gente podia, acho, começar esse bate-papo situando a importância da imigração sírio-libanesa da colônia árabe na cidade de Anápolis. O que você pode falar para o pessoal que não conhece, seja o pessoal da colônia, seja o pessoal que não é da colônia, mas que convive com todo mundo aqui na cidade de Anápolis? Primeiro, a gente, em nome da colônia, quer agradecer ao Canal 5 de dar a oportunidade para a gente poder falar, relatar e talvez até matar algumas curiosidades que as pessoas, principalmente os mais novos, têm sobre essa colônia numerosa e participativa que é a colônia sírio-libanesa aqui em Anápolis. Uma das curiosidades que o pessoal tem, ou às vezes a má informação, e a gente vai sempre abordar isso nos programas, que muitas vezes a pessoa vê um programa, pula, não vê o outro. É a questão do turco. A gente, porque é turco. Mas turco, na verdade, não existe aqui na cidade de Anápolis. Conta um pouquinho dessa história, o porquê de chamar os imigrantes sírios, libaneses, palestinos, jordanianos, enfim, toda a colônia árabe, por que eles são chamados de turcos aqui na cidade de Anápolis? Essa é uma colocação, e inclusive os mais velhos achavam muito ruim, porque o turco, na verdade, ele é o otomano, ele não é árabe. E aconteceu que no final do século XVIII e no século todo, ele XVII, o grande Império Otomano, ele tomou a Ásia Menor. Então, esses países, geograficamente falando, estavam sob domínio turco-otomano até 1919. Então, todos os moradores daquela região, que hoje tem a Síria, o Líbano, a Jordânia, a Palestina, eram a Turquia. Então, todo documento que saía-se como cidadão turco. Então, os primeiros migrantes que chegaram no Brasil, eles chegaram dessa região com o passaporte turco. Até o final da Primeira Grande Guerra, aí sim, em 1919, o Império Turco-Otomano saiu da Ásia Menor e constituiu-se esses países que hoje estão distribuídos dessa forma geográfica e politicamente, que é Síria, Israel, Palestina, Israel depois de 45, a Síria, o Líbano, a Palestina e a Jordânia. Então, na verdade, os primeiros viam o turco como um opressor do povo. Então, ser chamado de turco naquela época era muito ruim e constrangedor para os primeiros colonos que vieram. Mesmo porque, o amigo assinante há de concordar, eles estavam saindo de uma perseguição, ou seja, vamos sair aqui, e aqui não vai nenhuma reprimenda, nem nada a ver. São fatos históricos, ocorreu isso aí, né? Então, história a gente tem que relatar. Então, você sai da perseguição, você sai muitas vezes abandonando a família, sem dinheiro, vem para um país desconhecido, para chegar aqui e ter como pecha o mesmo nome do seu perseguidor, é uma questão complicada, né, Rachid? Isso aí então deixou muita gente, e era difícil explicar para as pessoas que não se era turco. Mas está bem claro, o turco quase não imigra, são muçulmanos, são otomanos, não só no Brasil, dificilmente você acha um imigrante turco. Certo. Então, o responsável, aí até dentro da explicação do Rachid, foi o primeiro funcionário da alfândega que chegou lá, viu aquele cidadão com os traços um pouquinho diferenciados, olhou, não, é turco. Tá lá o carimbo da Turquia. Então essa é uma das muitas curiosidades que a gente vai destrinchar ao longo de todos os programas. Bom, a maioria, a gente até citava, veio de lá por motivo de perseguição política, às vezes procurando um horizonte melhor, muitos imigravam para a América. Na verdade, acho que muitos nem sabiam, né? Falavam, vamos fazer a América, a impressão era o quê? Estados Unidos da América. Só que alguns vieram cair aqui no Brasil. Foi o caso, por acaso, do seu avô? Olha, esses primeiros imigrantes, eles são pessoas muito curiosas e é bom que a gente volte para entendê-los melhor, voltarmos ao tempo para as pessoas viajar junto com a gente para aquela hora, para aquela época, para a realidade daquela época. Nós não tínhamos a comunicação, as facilidades que nós temos hoje, nós não tínhamos as informações, o idioma ele é totalmente diferente, a escrita é diferente. Se você for hoje nos Estados Unidos, na Europa, você vai saber que um bar é um bar, que o cinema é
um cinema, porque a escrita nos orienta. Naquela época era tudo muito diferente. Você ia postar uma carta em árabe no correio, o pessoal do correio não sabia nem para onde que ia mandar, o que era aquilo que estava escrito ali. Então, na verdade, voltando ao tempo dos primeiros imigrantes, é muito importante salientar isso. Essas pessoas vinham sem saber para onde iam, e muitas vezes eles chegavam aqui que eles iam deparar com essa dura realidade que é não saber e não ter como comunicar, né? Então esses primeiros, agora os segundos, a outra leva, já vieram com os parentes, esperando de braços abertos, com casas implantadas, trabalho, comércio. Então essa primeira leva de imigrantes são pessoas que realmente têm uma história extraordinária para se contar. Bom, e dessas primeiras levas, quem você pode destacar, que, assim, puxando pela sua memória privilegiada, e também pelo que você olha, pelo que você conversou ou conviveu com seus antepassados, seu avô, seu pai, sua mãe. Então, o que esse pessoal conta dos primeiros que chegaram aqui na cidade de Anápolis, em Goiás, mais especificamente na cidade de Anápolis? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e não dizer muitos nomes e aproveitar para dizer a característica da hora e de como chegavam. Primeiro, eles se transformaram em mascates. O mascate, ele acabou sendo, na época, uma pessoa muito importante na sociedade, no meio que vivia, porque ele era o elo de comunicação entre os pontos urbanísticos mais desenvolvidos e as pessoas que moravam. Basta salientar que naquela época, até 1920, 70% dos brasileiros moravam na zona rural. Né? E não tinha rádio, não tinha televisão. Então os mascates que iam até a fazenda e vinham até a cidade. Então foi o primeiro meio de comunicação que existiu, foram os mascates. Segunda coisa interessante se lembrar, foi o primeiro sistema de crédito. Porque na economia antiga não se existia o crédito como nós temos hoje, comprar parceladamente, empréstimo. Então o que os árabes faziam? Eles levavam as mercadorias até as fazendas, dava-se crédito para o produtor até quando ele colheu ou vendeu um animal, no caso do pecuarista, para depois receber. Então foi também um levador de novidades. Então ele levava a moda, os novos tecidos, as novas bijuterias, os adereços, até máquinas de costurar, a agulha. Talvez muitas vezes esperava o mascate chegar porque tinha se quebrado uma agulha. Então a importância dessas pessoas e a forma de imaginar que eles faziam isso num lombo de cavalo, que muitas vezes não tinha orientação geográfica, não tinha estrada, erravam caminhos, tinham que dormir ao relento. Então essa dificuldade toda, somada com a dificuldade de comunicação, essas pessoas realmente, eles foram desbravadores e foram também um bandeirante solitário. Fazia-se bandeira de uma forma solitária. Muitas vezes, entre uma viagem e outra, 4, 5, 6 meses de ir até a cidade e fazer toda essa visita para depois voltar. Então o árabe, ele tem uma influência muito importante nesse aspecto. Aspecto de Anápolis, que é importante a gente dizer, que todas as cidades que nasceram na época de Anápolis, ou antes, elas tinham uma motivação mineradora. Por exemplo, nós tínhamos Pirenópolis, que era uma grande cidade para então, nós tínhamos Jaraguá, que era uma grande cidade para então, nós tínhamos Goiás Velho, que era uma grande cidade, nós tínhamos Pilar de Goiás, Niquelândia, e todas essas cidades voltadas para a mineração, no começo do século passado. E por que Anápolis surgiu se ela não tem uma aptidão mineradora e nem uma aptidão pecuária e nem uma aptidão de lavoura? Ela já nasceu um centro de distribuição e comercialização. Porque se o mascate ia para Pirenópolis e o que vinha de Jaraguá, fatalmente ele teria que passar e encontrar aqui. Então, Anápolis, por essa tendência que hoje tem dado a ela um destaque nacional de ser uma posição, o trevo do Brasil, ela já existia e já era explorada por isso. Então, Anápolis nasceu como um pequeno centro de escambo comercial, vamos chamar assim. Então, essa importância do mascate, que ela deu sentido para Anápolis. Nisso nós podemos citar o Miguel João, que foi o primeiro árabe que se estabeleceu em Anápolis, que de mascate se fez comerciante. Então, do comércio dele, começou a se despontar os outros comércios. Então, nessa linha, eu não vou citar nomes, mas vou dizer, esses homens vivos estariam hoje com 122 anos. Provavelmente os seus filhos estão com 70, 80 anos. Então, toda essa geração
que são os pais desses que estão com 70, 80 anos, a gente pode chamar ele dos aventureiros, dos bandeirantes, dos que puxaram a colônia e que puxaram o progresso, principalmente para a cidade de Anápolis. Bom, vocês escutaram o Rachid falando, é difícil até de acrescentar alguma coisa. Mas procura se situar, e é muito bom para a gente fazer essa analogia, como o Rachid falou, as facilidades que a gente tem hoje de comunicação, de transporte, de crédito. Então imagina você chegar numa terra estranha, vindo perseguido por algum processo político que a gente já falou, muito provavelmente sem dinheiro, sem referência, dificuldade de toda espécie, você comprar um burrinho, encher ele de mercadoria e sair vagando por aí. Olha, é você olhar o tanto que sua vida é fácil hoje, o tanto que a gente reclama à toa, não é verdade? E assim foi o início da história de todos esses árabes. Não só em Anápolis, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, no interior do Rio, no interior de Minas. Todos lá nós vamos encontrar pessoas que vão contar uma história que vai começar exatamente por esse processo. Nós estamos começando esse programa de hoje, que é destacar a dificuldade e os benefícios que esse sistema, essa opção de vida que o migrante árabe criou, trouxe para o interior do Brasil. Então, na verdade, o imigrante árabe, também o italiano tem seu lugar, o japonês, o alemão, eles fizeram o primeiro plano de integração do litoral. Basta dizer que até 1940, 60% das pessoas moravam na zona litorânea brasileira. Então, nós brasileiros, dos nossos dias de hoje, do século XXI, devemos muito aos imigrantes. Isso porque, naquela época, como você falou, o pessoal ficava na faixa litorânea, pouca gente queria se aventurar pelo interior, né? Não, tem índio, tem onça, tem... E de fato eu acho que tinha, né? Na verdade, eu não duvido muito, muitos dos imigrantes sírios-libaneses, populares mascates, eles se defrontaram com situações complicadas, constrangedoras, mas com detalhe, e isso eu venho acompanhando em algumas entrevistas que eu já fiz com vários integrantes da colônia. Apesar de tudo, os riscos vinham de coisas naturais, né? De repente um animal, né? Era enchente, era chuva, né? Ficava relento, mas dificilmente naquela época tinha assalto, por exemplo, né? Era sem dúvida nenhuma, apesar de toda a dificuldade, um mundo mais tranquilo. Infelizmente, a modernidade, o progresso nos trouxe muito conforto, muito avanço na medicina, mas nos trouxe também os maus dos tempos modernos, que naquela época não existia, né? Então tinha-se conceito, talvez não tinha preconceito, né? Bastava-se as palavras, não tinha documentos, não tinha cheques, não tinha promissória. Até se você me permite um parêntese aqui, essa instituição do sistema de crédito era tudo na base da confiança, né? Era simplesmente a palavra, muitas vezes deveria anotar na caderneta, né? Os pedidos das pessoas, o que queria, né? Se era um perfume, se era uma roupa diferente, uma panela, qualquer coisa que fosse, eles traziam na verdade. Então, era uma relação diferenciada, né? Você acolher, na maioria das vezes, o que? Eram fazendas, eram chácaras que eles visitavam. Uma pessoa que você nunca viu na vida, falando um idioma totalmente esquisito, te propondo de trazer uma mercadoria para você pagar posteriormente, ou muitas vezes entre levar e trazer, alguma coisa vai ficar da popular pendura, né? Ó, eu vou pagar essa aqui, mas você vai buscar outra enquanto isso, eu vou fazer a minha colheita aqui, vou arrumar um dinheiro para te pagar. Então foi uma inovação, sem dúvida nenhuma. Você falou, tanto eu acho que até baseado nisso aí, o sistema de crédito brasileiro, que é com certeza nenhuma o mais avançado do mundo, ele pode ter tido uma origem de repente nisso aí, né, Rachid? Sem sombra de dúvida. Essa foi uma das coisas que pouca gente aponta, pouca gente anota, mas a implantação do sistema de crédito beneficiou muito, facilitou muito a comercialização da época. Então tá certo. A gente vai encerrando esse bloco, daqui a pouco a gente vem com mais curiosidades, histórias da imigração sírio-libanesa aqui na cidade de Anápolis. E também jordanianos, palestinos, de todos eles. A gente fala sírios e libaneses porque são a sua maioria aqui, mas na verdade é uma imensa colônia que está na cidade de Anápolis há mais de 100 anos. Estamos hoje com o empresário Rachid Curi Neto. A gente ficou devendo do primeiro bloco falar ou situar a importância específica da colônia aqui na cidade de Anápolis. Foram doações de terra, que muitas pessoas não sabem, contribuições em clubes esportivos, ou seja, a contribuição em geral na sociedade de Anápolis. Como você pode situar historicamente no contexto da imigração essa importância fundamental para o desenvolvimento não só
comercial, industrial, mas principalmente também social, ou seja, nada aí se faz sem a integração dos imigrantes com os imigrantes e dos imigrantes com o pessoal da cidade, acho. Olha, eu não consigo ver Anápolis, a cidade, urbanisticamente falando, sem a mão dos imigrantes, principalmente da colônia sírio-libanesa. Eu não consigo ver. Por exemplo, se na 15 de dezembro nós tirássemos todas as propriedades que foram construídas, edificadas pelos imigrantes, pelos árabes, fatalmente, por exemplo, nesse quarteirão nosso, nós começaríamos aqui pelo Gibran Raj, né? Nós passaríamos lá pelo Calil da Bala Goiás, depois seu Jorge Pedreiro, do outro lado aqui, mais à frente nós teríamos os Tomé, o Barbarran Elou, o Caixe, que tinha a loja na esquina. Então, andando para frente, nós éramos o Abdala Badawi, onde hoje é o Unibanco. Então, você vê, se você tirar essas construções nos 4 cantos da Praça Bom Jesus, nós teríamos Nós temos a antiga Casa Violeta, da família Isaac, que é a família Onofre Knan. Nós temos lá do Benjamin Beze e nós temos o hotel da família Zacarias Alves. Quer dizer, na Praça Bom Jesus ficaria um vazio enorme se nós tirássemos a mão desses primeiros imigrantes que vieram para Anápolis. Nós vamos dizer no esporte, nós brincamos muito que o Anápolis é time dos turcos e dos carroceiros, né? Está acabando todos os dois, carroceiros e os turcos estão... Mas na Napolina, por exemplo, os fundadores da Napolina, se eu estiver enganado, porque eu não sou conhecedor, mas nós tínhamos o Arrib Haidar, né? Nós tínhamos o Lindenberg Aziz e o Fuedinho Bitar. Né? Então, dos principais fundadores da Napolina, assim a gente ouve. Na geração mais nova, nós tivemos Elias Hanna, que foi presidente da Napolina, nós tivemos Camilo Base, que foi presidente da Napolina, temos o Maurício, que todo mundo fala, o Maurício da Pérola, que é um grande colaborador, contribuidor do esporte junto à Napolina, e no Anápolis Futebol Clube não se fala, né? A família Rajar, a família Benjamin Beze, eu fui presidente do Anápolis, o Nassim Fabrá foi presidente do Anápolis, o Karim Abraão foi presidente do Anápolis. O Rachid tá quase desempatando esse jogo que você falou que é favorável à Napolina. Não, é porque, na verdade, existem... o árabe em si, ele é apaixonado em esporte, em jogos, em estar sempre junto e movimentando com a sociedade, com a comunidade. Eu quero até abrir outro parênteses aqui para homenagear até o Dr. Oswaldo Abrão. Até hoje, ó, jogo do Anápolis, quem que é o médico do Anápolis? Não precisa te perguntar não, o Dr. Oswaldo Abraham está lá, presente até hoje. Enquanto não era ele, era o doutor Amir Antônio. Então, você veja bem, no caso de hospitais, nós tivemos aqui o hospital, quanto Anápolis tinha 4 hospitais, 3 tinham a denominação da família árabe, que é a família Zacarias, do Hospital São Zacarias, doutor Amir com o Hospital Santo Antônio e o Hospital Ortopédico do Oswaldo Abraão. Então, quer dizer, de 4 hospitais, 3 eram de descendentes árabes, né? Então, de hotéis, por exemplo, no ramo de hotelaria, pouca gente sabe, mas o seu Adélio Luiz é descendente de árabe, Príncipe Hotel, e nós tínhamos o Palace Hotel do Zacarias Alves, né? Então, por exemplo, na questão pública, na questão urbanística, a maioria dos loteamentos de Anápolis foram feitos pelos árabes, uma geração, Munir Calisto, Jamil Miguel, Salim Elias, e outros mais futuramente, que essas áreas foram sendo doadas e foram sendo utilizadas para equipamentos públicos. Por exemplo, o cemitério, que hoje abriga mais de 60, 70 mil pessoas, é uma obra pública. Dificilmente uma obra pública vai atender tantas famílias. Hoje morrer em Anápolis não é problema. Em outras grandes cidades do Porto de Anápolis é muito oneroso. Então, graças a um trabalho social que a prefeitura faz, em cima de uma área que foi doada pelo Gibran Raj, que é um imigrante. A Câmara dos Vereadores vai um recado para o Ciro Miguel. Ciri, vamos organizar e legalizar a área. Pouca gente sabe, inclusive na prefeitura, que aquela área ainda está em nome do Clube Sírio-Libanês. Ela foi doada e ainda falta a gente documentar e legalizar esta doação. Então aquela praça toda era uma propriedade onde seria erguido o Clube Sírio-Libanês? Seria erguido o Clube Sírio-Libanês e o prefeito Henrique Santilo achou que aquela área seria a área ótima para se fazer a prefeitura, então, e se fez um acordo com a colônia e lá se implantou, onde hoje é a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura Municipal de Anápolis. No Clube CRA Recreativo Anapolino, foi uma doação da família Salomão, aquele terreno. No Jockey Clube tem uma parte que é doação da família do ex-médico, ex-senador José Elias Isaac.
Então pouca gente sabe. Então dificilmente a gente não vê a mão do árabe andando nas ruas da cidade de Anápolis. Bom, Rachid, até partindo para um lado aqui mais contraído, a fama do árabe, ou do turco, é o quê? Mão fechada. Como o Rachid está falando, isso não se comprova na prática, porque ninguém sai doando áreas, né, a troco de nada. E faziam com toda essa boa vontade. Faziam simplesmente por doar, por ter se sentido bem na cidade de Anápolis, ter sido bem acolhido, então faziam essas doações. Ninguém pensava em receber, ninguém recebeu nada por conta disso. É doação pura e simples, né? Nada parecido com o que se vê hoje em dia, né? A verdade é que a paixão que o árabe tem pela terra que ele está, ela é muito forte. E ele tem um agradecimento, nós, descendentes de árabes, temos um agradecimento muito grande ao povo brasileiro e à pátria, à nação Brasil. Né? Então o árabe é muito ligado, muito preocupado com o ambiente que ele está e com as pessoas que estão do lado dele. O árabe tem esse lado social e familiar muito agudo, por exemplo, na questão de crianças e de velhos, bem como os índios, os antepassados dos nós brasileiros, também tem essa preocupação. Né? O árabe ele tem muita atenção com as crianças, né? Seria sempre proteger, amar as crianças e cuidar muito bem dos velhos. Dificilmente você vai ver um velho árabe no abrigo dos velhos. Nós achamos que quem tem um velho em casa tem um tesouro. Isso é uma coisa que já vem de geração em geração. Então essa paixão do árabe pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus funcionários, pelos seus clientes e pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, ele é muito forte. Principalmente nesse pessoal que veio e via sempre em dívida com a cidade de Anápolis. Nós estamos aqui acolhidos como os visitantes bem recebidos, né? Então nós estamos sempre querendo retribuir para Anápolis o que Anápolis deu para os nossos avós, para os nossos pais e há de doar também para os nossos filhos. Bom, falamos de uma maneira geral, a gente pode partir agora para o lado mais específico, para situar. Como estamos entrevistando o Rachid Curi Neto, não é neto à toa, né? Ele veio da origem do Rachid Curi, o avô dele. Para a gente até exemplificar melhor para o assinante, vamos pegar o personagem, então, Rachid Curi, e situar ele historicamente aqui na cidade de Anápolis. Qual a origem da família Curi, Rachid? Família Curi é de Antra, uma pequena aldeia de camponeses no Líbano, ao pé da montanha, no Vale de Acar, muito próximo do porto de Trípoli. O meu avô saiu de lá sozinho, vindo para a América, como você falou no outro bloco, que a América era genérico, não se sabia se Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York ou Cuba, também teve muita migração para Cuba, é onde que se ia dar, né? Tinha uma noção, mas não se imaginava o que esperava. Meu avô saiu de lá em 1920, deixando minha avó, recém-casado, já grávida, da minha tia Reni, que é primogênita. Veio para o Brasil com $12. $12, essa pequena fortuna. Aportou-se no porto do Rio de Janeiro. Quando ele desceu, que ele entendeu da dificuldade que era. Dormiu, provavelmente numa praça no Largo do Porto, no Largo Mauá, e dormiu e ele viu que o dinheiro dele, ou o jeito dele falar, não seria possível ele fazer nada. E que o cobertor que ele trouxe com tanto carinho seria inútil diante do calor que estava fazendo no Rio de Janeiro naquela época. Quer dizer, o maior patrimônio da mala dele, que era o cobertor, para ele não ia servir para muita coisa. Mas ele andando, ele ouviu no outro dia, depois de ter dormido na praça, provavelmente no chão, ele viu 2 árabes conversando. Aí ele se aproximou, os árabes identificaram um outro patrício já residente no Brasil há mais tempo, no Rio de Janeiro, também da mesma região, não da mesma cidade. E levou meu avô, e lá meu avô foi acolhido prontamente, como se fosse um membro da família. Ali meu avô ficou no comércio, ajudando, trabalhando, e nos finais de semana pegava as mercadorias que não estava vendendo e ia vender no subúrbio do Rio de Janeiro como mascate. Mercadoria encalhada, alguma coisa assim? Exatamente, o famoso fuso, né? Então o Patrício, que meu avô fazia, enchia a mala do meu avô, e meu avô no sábado e domingo ia andando, talvez São Cristóvão, Olaria, Bom Sucesso. Aquele clima ameno, tranquilo, né? Na época ainda era um bairro de operários, né? Algumas indústrias. Então, daí, com sua mala, quando ele conseguiu ter uma mala cheia de
mercadoria própria dele, ele veio para o estado de Goiás. Isso já em 1923, 2 anos depois. Mas ele tinha alguma referência aqui ou simplesmente ouviu falar em Goiás ou resolveu ir para o interior? Resolveu vir para o interior e aonde parou o trem, provavelmente em Pires do Rio, era naquela então a última parada, ele veio para Anápolis sabendo que existia aqui seus parentes, seus primos, que já não se via há muitos anos, que é a família Asmar, que são da mesma cidade e são parentes diretos. Aí sim ele chegou, finalmente, depois de 3 anos, até um membro da família dele. Enquanto isso, sua avó esperando lá no Líbano. Minha avó esperando, não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, porque após chegar aqui que conseguiram, já tinha estabelecido a família Asmar com comunicação, aí conseguiram marcar. Aí 2 anos depois, meu avô conseguiu juntar o dinheiro para comprar uma passagem de 5ª classe, provavelmente, porque era no porão de navios cargueiros. Não, ainda tem isso, não bastasse a dificuldade de se chegar aqui numa terra estranha, também tinha a dificuldade da locomoção, né? Viagens muitas vezes demoravam quase que um mês, né? O deslocamento entre chegar, ou sair de lá e chegar no Porto de Santos, ou no Rio de Janeiro, que seja, ainda tinha essa dificuldade adicional, né? Pra gente que reclama tanto da vida hoje em dia. Tudo era muito difícil. E depois do 5º ano, minha avó já chegou com a minha tia mais velha, minha tia Reni, e de lá eles já estavam morando em Vianópolis. Depois foram para Nerópolis e logo vieram para Anápolis. Aí daí, meu avô constituiu, estamos aqui na 15 de dezembro já há 70 anos, no mesmo endereço, e aqui ele fixou definitivamente, estabeleceu-se e criou sua família, que é constituída de 8 filhas e um filho, Jorge, que é o meu pai. Vamos citar o nome dos filhos todos, então? Vamos lá. Reni, casada com Gibran, Jamile, que hoje mora no Rio, Linda Cury, foi professora aqui, morou muito tempo no Rio, hoje mora em Goiânia, a Rosa, a Jurren, a Anete, meu pai, minha tia Geni e também a minha tia Anete. Então apenas um homem, são quantas mulheres? 8 ou 9? E somente um homem, que foi o meu pai. O Rashid, muitas vezes os bastidores, a gente comenta alguma coisa antes da entrevista, o que vai falar, o que não vai, né? Isso é normal. Mas não sei se eu posso chamar ele assim, se o Rashid me permite, o seu Rashid Cury, ele tem histórias saborosas. Histórias que o Rashid já me contou em outras entrevistas para o livro. Tem como você recapitular, Rashid, aquela passagem dele, se não me engano, com o pai do Lindbergh Aziz Cury, quando eles estavam mascateando e teve aquela famosa história da calvície do seu Rashid? Meu avô era uma pessoa ímpar por alguns motivos, porque ele era de baixa estatura, assim como eu, ele era mais forte do que eu e era careca, totalmente careca. E os nossos outros familiares, os irmãos, os primos, não são carecas. Mas existem 2 interpretações para essa calvície, uma história engraçada que a gente não sabe se é uma lenda, se é uma fábula ou se é uma brincadeira do Aziz Cury. Meu avô tinha uma característica física muito marcante, meu avô era totalmente careca. Né? E não é um traço da família, era um traço, uma especificidade dele. E ele saiu, para essa viagem, ele saiu cabeludo, tem fotos dele com muito cabelo e voltou careca. E o mistério se estabeleceu na cidade. E todo mundo ficou preocupado de como é que, se bem que essas viagens duravam 5, 6 meses, como que ele saiu cabeludo e voltou careca. Então existem 2 versões, uma versão dada por ele e outra versão dada pelo Aziz Cury, pai do meu primo, senador Lindenberg Aziz Cury, quer dizer que foi o único senador que ocupou a cadeira do Senado nascido em Anápolis, né? Quer dizer, o único anapolino. Nós tivemos outros senadores como Henrique Santillo, Onofre Quinan, que também é árabe, Dr. Zé Elias Isaac, também é árabe, mas não nascidos em Anápolis. O único cidadão nascido em Anápolis que ocupou o Senado foi um descendente de árabe, o Lindenberg Aziz Cury. Então, ele, o pai dele, o Aziz Cury, e meu avô, eles eram um sócio e tinha um cargueiro. O cargueiro era um conjunto de mulas, de 5, 6 mulas, e eles saíam daqui com mercadorias diversificadas, tecido, linha, espelho, bijuterias, e voltavam com o produto rural, grãos, né? Fumo, enrolo. Na verdade, todo tipo de troca, quando fosse possível papel moeda, era permitido. Era permitido e era vantajoso, porque eles chegavam com essas mercadorias e tinha um mercado certo para elas. Rapadura, naquela época não tínhamos ainda
o açúcar não era fácil chegar até Anápolis, então a rapadura, né, e outros grãos, né, em geral milho, o arroz, o café e couro também, né? Então eles iam com um tipo de mercadoria manufaturada e voltavam com os grãos. E eles foram andando para a fazenda e atravessaram um pequeno riacho. E continuaram andando. Na volta, era um período chuvoso, o pequeno riacho... E transbordando. O pequeno riacho já não se passava. Então, quando eles pararam diante desse obstáculo, ficou a questão: nós não podemos ficar aqui porque os grãos precisam chegar para serem secados e comercializados. Então nós temos que passar um córrego. O Aziz não sabia nadar. O Aziz falou: mas eu não sei nadar. Meu avô falou: não, mas nós vamos passar, e dá para passar, nós vamos segurando a corda, segurando as mulas. E num determinado momento tiveram a coragem de fazer essa travessia e chegaram num ponto de ter que passar de qualquer jeito. E entraram dentro do rio. O rio estava muito, correnteza muito forte, arrastou o Aziz, arrastou o Rashid, arrastou as mulas e o pior, arrastou as mercadorias também. Foi todo mundo de embrulho, então. Todo mundo rio abaixo, né? Então foi o sócio, a firma, o capital, rodou tudo. Aí meu avô, que sabia nadar e era um homem muito forte, ele ficou numa dúvida: se salva o sócio ou salva a firma. Ele falou: se eu salvar a firma, a família do sócio, como é que eu vou fazer? Se eu salvar o sócio, como é que nós vamos cuidar da nossa família? É uma brincadeira. E diz meu avô que depois de 2, 3, 4 horas relutando, puxando os animais, primeiro ele tirou o Aziz, e uma mula 10 metros, 50, 100 metros atrás, ele conseguiu tirar tudo, perderam muita mercadoria. E meu avô, com estado de estresse, ele parece que teve um apagão, um desmaio, ou por cansaço ou estresse, e no outro dia cedo, quando ele foi lavar o rosto, ele passou a mão no cabelo, o cabelo todo saiu. Essa é a história do meu avô. Um minutinho só. Bom, essa a primeira versão. Essa a versão que você escutou da sua família, o pessoal contou. Agora a outra parte da família, que é a família do Aziz Curi, tem outra versão que vocês vão escutar agora. O Aziz já conta a primeira parte da história, muito parecida. Mas a segunda, ele diz que quando tinha alguns vidros de brilhantina no meio das mercadorias, quebraram os vidros. E meu avô, para não perder a mercadoria, ele passou praticamente 2 potes de brilhantina no cabelo para aproveitar um pouco. Para não perder a mercadoria, na verdade. E para o mais novo agora, que nunca nem ouviu falar em brilhantina, se usava muito para fixar o cabelo na época. Aí o Rashid... E me parece que essa brilhantina, somada com a alta umidade e o calor que se fez, o meu avô, não no mesmo dia, mas em 2, 3 dias, perdeu uma reação química ou uma proliferação fúngica. Alguma coisa fez com que meu avô perdesse o cabelo. Meu avô, o Aziz, fala que meu avô trocou a cabeleira por 2 potes de brilhantina. Bom, vocês estão vendo, são histórias saborosas. O seu avô também, Rashid, me parece que ele era apreciador de carros na época, né? O carro era uma coisa... Era um objeto de desejo e de muita dificuldade de se ter e até de chegar em Anápolis, por causa das estradas, de como vir. E na época, o meu avô, o primeiro carro que todos precisavam ter, comerciantes tinham, que era um avanço comercial, quando a pessoa conseguia comprar um caminhão. Quando ele conseguia comprar um caminhão, o seu negócio andava muito mais depressa. Ele buscava mais mercadoria, ele entregava mais mercadoria. Aí todos os árabes almejavam chegar até o seu primeiro caminhão. E o meu avô teve a felicidade do trabalho, no fruto do trabalho, ele poder também, além dos caminhões, poder ter carros de uso diário, do cotidiano. Então, realmente, ele não deixava de comprar sempre os carros de modelos. Eram carros importados, difíceis de ser adquiridos, difícil até de ser legalizados e tudo esse trabalho. Mas o meu avô realmente, como você, eu sei que você é também, tinha uma paixão verdadeira por carro. E ele trouxe para Anápolis, na época, enquanto ainda tinha esse pouco carro, ele chegou a ter 3 carros ao mesmo tempo. Então isso era
uma paixão assim que ficava até difícil de se explicar esse tipo de comportamento. E como era a convivência? Porque muitas vezes as pessoas têm a impressão, por ser uma cultura diferente, muitas vezes até não conhecem, é uma cultura mais rigorosa, a cultura árabe. Mas pelo visto, pelo que você fala, era mais tranquilo. Tem essa questão do afeto com as crianças, com os mais velhos, essa preocupação de manter unido ali o sangue familiar, né? Você está vindo de longe, você está indo para uma terra estranha, você tem que estreitar seus laços familiares. Como era essa convivência num lar árabe? O que você pode falar que você se lembra assim, do pessoal mais antigo? Seu avô, sua avó também, como que era essa relação marido, esposa num lar árabe? Olha, eu vou falar algumas coisas agora. Eu vou falar sobre a mulher árabe. E isso é muito importante, porque a gente fala dos homens e muitas vezes esquece as mulheres. Sentiu mais a diferença ainda, porque veja bem, até hoje a legislação, ela nos países árabes, que a maioria são muçulmanos, ela é muito ligada ao Corão, aos ensinamentos doutrinários religiosos, que normalmente são radicais e muito rigorosos. A mulher árabe não tem direito de herança. Mulheres tampam o ouvido porque vocês vão ficar revoltados. Lá no mundo árabe, a mulher árabe não tem direito de herança, mesmo sendo filho, só se o pai doar. E nem as filhas, mulher em instância nenhuma. As mulheres não têm direito de herança. Está evoluindo no Líbano e em alguns outros países. Não dirige. Talvez no Egito, eu sei que já se dirige. E não votavam. Em alguns países ainda não votam, porque primeiro lá não tem eleição. Nos califados, nos emirados, nos sultanatos, não tem eleição. Mas nos países que tem eleição, até recentemente elas não votavam. E não tiravam carteira de motorista. Então, a mulher lá tinha uma vida muito ligada e resumida, estreitada para a sua família. Dar subsistência à família na forma de cozinhar e cuidar dos filhos. Cuidar do filho. Então, isso, a mulher árabe, eu acho que ela sentiu um choque, todo que o marido sentiu, e também esse choque. Agora, voltando para a família, como você falou, o árabe, primeiro, ele sempre, a maioria tinham famílias numerosas. E fechavam-se em si. Por exemplo, meu avô chegou aqui, tem em casa mais de 26 pessoas morando, agregados ao mesmo dia a dia cotidiano da família. Ele trouxe ele trouxe irmão, ele trouxe sobrinhos, ele trouxe cunhados, ele trouxe primos. E em um momento todos, quando chegavam, vinham e ficavam. Então essa mistificação, essa mistura, de conviver. Agora, o árabe convive muito fácil, talvez mais do que qualquer outra imigrante, com o latino, com o brasileiro. O árabe, ele gosta de viver em sociedade, em comunidade, estar perto de muita gente, gosta de festa. Meu avô era um grande carnavalesco, né? Então, isso é de todos os árabes que você vê, ele tem esse prazer em receber e estar sempre perto das pessoas. Então, era praticamente isso o Dr. João Asmar me relatou, uma vez, sendo classe particular, a maioria das casas dos árabes era praticamente portas abertas, estava sempre pronta a acolher, seja os parentes que vinham de fora, seja os funcionários, muitas vezes funcionários dos armazéns, pessoal mais humilde, prato de comida ali, a cozinha praticamente funcionava 24 horas, sempre tinha um abrigo, um alimento para quem quer que fosse, né? Todos foram muito humildes. Todos os árabes foram muito humilde, talvez o mais humilde dos humildes que teria na época, porque se ele não tinha nada, ele não tinha ninguém, além de não ter dinheiro, ele não tinha ninguém e nem sabia falar e nem sabia pedir. Então eu acho que as pessoas que passaram por essa experiência, elas abrem mais o seu coração para as pessoas que passam dificuldades. Então o árabe sempre ensinou isso para as suas gerações, sempre proteger e cuidar dos mais fracos. Eu acho que a religião, ela é muito forte no seio do árabe, ela está muito intrínseca no árabe, essa questão de irmão, né? O irmão, ele vai além, vai do irmão materno, vai ao primo, vai ao vizinho e chega ao mais necessitado. Então os árabes sempre praticaram muito. Eu lembro da minha avó, todo final de semana, ela abria um saco da máquina do meu avô e cedia para as famílias mais próximas. O seu Adão Kozak, até recentemente, tinha esse costume no seu armazém. Eu lembro que eu passava lá, tinha filas de pessoas humildes, que ele tirava um dia para poder
fornecer pequena quantidade de gênero alimentício para essas pessoas mais humildes. Mal comparando, então, o que se vê hoje, a questão de cesta básica, distribuição, isso aí já acontecia muito tempo atrás e de livre e espontânea vontade. Eu acho que, igual nós falamos, o progresso quebrou um pouco do lado humano, não digo do árabe, né? Do brasileiro, do americano, do inglês. Eu acho que o lado humano ele tá ficando em segundo plano, né? Nós estamos construindo uma sociedade muito dinâmica, muito voltada para a tecnologia, e estamos deixando de lado o lado humano. Então esses primeiros, eu acredito que seu avô também, sua avó, dos avós dos nossos ouvintes, eles tinham esse sentimento de fraternidade, de solidariedade muito mais agudo que hoje nós temos. Havia, Rashid, até para matar uma curiosidade pessoal minha, eu acredito que também do assinante, aquela hierarquia, o primeiro que vem, ele traz os outros, acolhe os outros, mas seguem aquela referência. Uma palavra bastava, uma orientação. Se o Rashid, de repente, para os irmãos mais novos, eles acatavam aquilo ali sem contestação? É uma hierarquia familiar, né? Isso. Então, é importante, um carro tem que ter uma direção e alguém que dirige, né? Então, tudo tem uma dinâmica e tem que ter uma direção. E é importante que esteja a pessoa que tem mais experiência, a pessoa que conhece mais as pessoas, se ele é o mais velho, ele conviveu mais tempo com aquelas pessoas. E é normal no árabe isso, buscar o apoio, a opinião, sempre nas pessoas mais velhas. Eu acho que isso é um ato de sabedoria para nós, não só os árabes, nós mais jovens, buscarmos sempre conselho e opinião das pessoas mais velhas, mais vividas. E até em cima disso aí, e para a gente já estar encerrando essa conversa saborosa, gostosa, rememorando fatos aqui a respeito da imigração, que mensagem você acha que, primordialmente, seus avós, seus antepassados deixaram para você, para os seus irmãos, e você está deixando para os seus filhos? Que legado que vem deles que você vai passando de geração em geração? Família, em primeiro lugar. O ser humano, em primeiro lugar. Tudo que se tange a pessoas, ao ser humano, a gente ter cuidado, zelo e fazer a melhor maneira possível. Viver bem, tentar ser feliz e deixar as pessoas que estão próximas felizes. Eu acho que por isso que eles saíram do Oriente Médio e vieram para o Brasil, para ser felizes. Então o legado é esse, procurar ser feliz. E mais importante, procurar deixar as pessoas que estão próximas a nós felizes também. Não é tentar ser feliz em detrimento da felicidade de outra pessoa. Então sempre lembrar que para ser feliz, a gente só vai conseguir se deixarmos as pessoas que estão próximas da gente felizes também. E para encerrar de vez mesmo, Anápolis e o Brasil seriam o mesmo, ou seriam os mesmos sem a presença do árabe e também dos outros imigrantes? Não, isso aí, sem sombra de dúvida. O Brasil não seria o mesmo sem os árabes, que têm a sua contribuição, não seria o mesmo sem os negros, não seria o mesmo sem os portugueses, né? O Brasil, eu acho, me desculpe os judeus, posso estar fazendo heresia religiosa, o Brasil é a terra prometida. Não é lá Cisjordânia, Jordânia. O Brasil é a terra prometida e nós brasileiros somos o povo escolhido. Porque aqui é a terra que emana o leite e o mel. Tá certo, essa mensagem bonita do Rashid, a gente encerra mais um programa que está falando sobre a imigração árabe no centro-oeste brasileiro e mais especificamente na cidade de Anápolis. Rashid, obrigado, valeu. Até mais.